Olá, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula sobre instalações de água quente. Para quem não me conhece, eu sou Samuel João da Silveira. Espero que tenham gostado de alguns vídeos, outros vídeos que eu postei. E peço aí que se inscreva se quiser, né, ficar sabendo aí dos novos vídeos que futuramente serão postados, beleza? E dê um like aí se gostar, né, cara? Vamos lá então. Então nós vimos na aula anterior um pouco sobre o sistema solar de piscina, né? Então quem quiser ver é só ver o vídeo anterior. Vimos basicamente, opa, está automático aqui o negócio. Vimos que o solar de piscina, né? A principal diferença é que ele não tem, né, um boiler, e o próprio boiler é a nossa piscina, né? Então vai ter a placa que vai aquecer a água, vai mandar a água para dentro da piscina e vai ficar girando essa água, tá ok? Então, mais detalhes no vídeo anterior. Nós veremos agora um pouco sobre o aquecimento solar em edifícios, né, instalações prediais, como que podemos aproveitar a energia solar para uso em apartamentos, por exemplo. Tá? Aqui só para relembrar então, né, o princípio de funcionamento, como é que funciona a instalação básica do sistema solar. Nós temos o nosso reservatório de água fria, que vai alimentar então, né, a nossa instalação na água, né? Alimenta também aqui o nosso boiler. Ele vai pegar então, vai sair do fundo do boiler a água fria, lembrando que a água fria mais densa fica embaixo, né? Então ele desce, vai ser aquecido pelo nosso coletor solar, que seria uma placa solar, e ele aquecido sobe e entra dentro então do nosso boiler, né? Onde vai ser mantido a água quente ali dentro. Isso vai ficando girando ao longo do dia. Se o processo ficar desse formato, né, de forma que o boiler fique na parte acima, superior, né, do coletor solar, ele é feito automático, sem necessidade, né, automaticamente, né, naturalmente, melhor, naturalmente esse processo, se não há necessidade de bombas, né, sistema de automação para que a água faça, né, essa circulação. Uma vez que a água esteja devidamente aquecida, ela vai para o consumo, né? Então esse seria o nosso ciclo, né, no que a gente é acostumado a ver em instalações em residência. Como que nós podemos aproveitar então essa energia solar, né, colocar em apartamento, sendo que o problema do apartamento é que nós precisamos ter a medição desse consumo de água, né, que é o principal gargalo. Não seria nem tanto como jogar água quente lá, e sim também ter o cuidado de fazer a leitura individual, né, o consumo de água, tanto de água quente quanto de água fria. Então vamos conhecer algumas configurações. Para isso eu peguei esse manual com gás natural, que é feito pela Brinstal, da Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência das Instalações. Aqui tem um link, né? Talvez não dê tempo de copiar direto, mas só dá um pause aí que vocês conseguem copiar, tá? Baixei do Labier da UFSC, tá ok? Então tudo que eu vou passar aqui eu peguei nesse material que eu achei bem bacana. Então primeiro, né, vocês vão ver depois algumas imagens, instalações, perceberão que não estamos falando de uma placa, duas ou três placas, né, três coletores solares, como é o caso geralmente de residência, né, não tem grandes quantidades. Quando é prédio, daí a instalação, né, o negócio muda de tamanho, grandes proporções. Tá? Para isso, a necessidade então de trabalhar com placas ou em paralelo, né, conexão em série, ou, né, os dois juntos. Né? Em paralelo, a tendência é a gente manter sempre, né, a mesma temperatura da água na saída. Tá? E em série, tu vai o que? Aquecendo, né? Tu aquece um pouco, a água vem, aquece mais um pouco, aquece mais um pouco. Ok? E aqui, né, conexão em série paralelo, então tu consegues ter um ganho também um pouco maior, vai depender da necessidade, né? Se precisa de um volume de grande água, precisa de temperatura mais quente, então tem que ver a real aplicação, tá? Bom, para que possa entender algumas coisas mais para frente, precisamos conhecer alguns equipamentos, alguns itens que serão necessários conhecimentos prévios, como esse caso aqui, o trocador de calor, né? Então, o trocador de calor, ele promove então a troca de calor entre dois fluidos sem que esses se misturem. Então, nós temos aqui, vai estar, geralmente são contrafluxo, né? O fluido ali dentro, ele vai ter então dois tubos, de forma que a tendência é um estar dentro do outro, ali dentro, tá? E aí, mas eles não têm contato, né, diretamente um com o outro, tá? Só a superfície, o líquido vai estar em contato com a superfície do outro, tá ok? São instalados então entre coletores solares e reservatório. Depois já vamos ver onde é que nós instalamos isso. Permite utilizar líquidos com aditivo de forma a minimizar os efeitos da corrosão e depósito de sólidos, né? Assim reduzir o efeito de congelamento. Então, por exemplo, as placas solares,
Principalmente essas novas estão sendo usadas com tubo de vidro, né? Então tem que ter bastante cuidado para a questão do congelamento, né? Dependendo do tipo de material que é usado, a gente sabe que a água, quando congela, ela aumenta de volume, né? E isso, se for um vidro, por exemplo, vai trincar, vai quebrar tudo, tá? Dependendo do tubo também, o cobre, às vezes, dependendo do material, se for ferro, uma coisa assim, ele vai estourar, né? O cobre tem uma certa dilatação, mas tem que ver o material que é feito, ok? Então, a vantagem de tu usá-lo e, né, essa água não servir para consumo, é que tu consegues, então, colocar uma água circuito fechado, uma água já devidamente tratada, e aí tu consegues ter um controle melhor dessa água, tá? Então, tu tem um desempenho melhor e até mesmo uma durabilidade maior do teu coletor solar. Vai ser necessário, então, ter um sistema de controle, né? Então, em função do próprio volume e tudo, temos que ter esse sistema de controle que pode ser, por exemplo, isso aqui é usado em residência, bastante residência, né? Não achei um específico para prédio, mas também serviria, tá ok? Ele tem todo o controle, né? Tu consegues controlar temperaturas, ele monitora a temperatura da placa, né? A temperatura interna do boiler, então, enfim, um sistema bem eficiente e, claro, conforme for a aplicação, vai precisar de uma automação diferente, tá? Mas a ideia, então, desse sistema é monitorar a temperatura aqui, a temperatura ali dentro, né? Tá aqui o T2 e T1, ele monitora e liga a bomba, né? Conforme a necessidade. Então, esse sistema aqui está programado, por exemplo, quando a diferença entre T1 e T2, né? Ou seja, da placa, do coletor solar e do boiler, for maior que 6 graus, ele liga a bomba para que ela circule aqui dentro, daí, ou seja, se aqui está mais frio, está mais quente, tu vai circular essa água até que essa água, a temperatura, né, de entrada e de saída ali fique abaixo de 2 graus. Daí desliga a bomba novamente, tá? E aqui, né, a ilustração da bomba e alguns modelos, né, de fabricante, como esse da Lorenzetti e esse da Emet, enfim, não sei se a pronúncia seria bem essa, mas são bombas, né, que fazem então essa circulação. Percebe que ela, claro, vai depender da necessidade. Isso aqui é um modelinho mais para residencial, olha aqui, 100 watts só. Não sei se seria necessário suficiente para uma bomba predial, né? Vai ter que ver o volume de água que vai circular para ver a devida aplicação, para ver a especificação do aparelho corretamente, tá ok? Então vamos lá, vamos conhecer então as configurações para apartamentos, tá? A primeira opção que eu apresento aqui para vocês é o reservatório solar central e aquecedores de passagem individuais a gás, né? Então nós temos a placa solar, né? Aqui nós temos o nosso trocador de calor, né? Que como eu mostrei para vocês anteriormente, então não é só a água é aquecida aqui nessa placa, né? Coletor solar e ela vai e volta aqui dentro, ela fica só funcionando nesse circuito, ó, ok? Ela não vem para cá. Então ela vem, aquece essa outra água, que tem outro circuito de água, ele aquece essa água, vem e volta, tá? E faz esse movimento aqui, ó, tá? Tudo isso, logicamente, precisa de uma automação para ligar essa bomba, fazer ligar essa bomba e essa outra bomba aqui, que aí a água é a mesma dessa, né? Ela acaba se misturando aqui dentro, então essa bomba vai fazer isso aqui, vai fazer essa água fazer esse movimento aqui, ó. Ele desce, né? E sobe. Claro que quando ele desce, ele mantém essa rede pressurizada, ele vai mandar água para cá, ó. Essa água vai entrar de acordo com a demanda, né? A pessoa abriu aqui, né, uma torneira, um chuveiro, alguma coisa, a água vai passar pelo medidor, então nesse caso ela necessita de um medidor, ok? Nós temos aqui o nosso medidor, não sei se é bem claro aqui, mas está aqui o nosso medidor, ok? De água quente. Lá dentro, logicamente, vai ter outro medidor depois de, né, o hidrômetro de água fria. E aí a água entra aqui, isso aqui seria um aquecedor de passagem de acordo com a demanda e necessidade, né? Se essa água já vem na temperatura ideal para o consumo, aqui nós temos uma, que está aqui a válvula termostática, né? Uma válvula que ele sente a temperatura e libera ou não. Então essa água vai liberar ou não passagem direta para cá, ok? Temperatura estando de acordo com a necessidade, ela libera a água direto. Se não estiver ok, ela faz a água entrar ali dentro, né, e circular para ganhar um aquecimento e vir para cá, tá? E isso, né, essa bomba então vai manter sempre circulando essa água de acordo com a temperatura, tá ok? Então esse é um sistema que necessita de medidor individual de água quente. Tentar ser bem objetivo, tá, pessoal, para não ficar muito longo o vídeo. Vamos lá então. A próxima opção aqui, próximo modelo, seria reservatório solar individual e aquecedores de passagem individuais a gás, tá? Então esse modelo, ó, não necessita de medidor individual. Olha só que bacana. Por que não precisa? Vamos ver. Então nós temos aqui, né, o coletor solar que vai aquecer essa água. Então a água vai descer quente aqui, olha só, ela vem, olha aqui, ó, e vem, ela entra e volta, olha só aqui, ó.
ela não fica, ela passa por dentro de uma serpentina e ela é usada para aquecer esse, né, acumulador aqui de passagem, tá? Esse reservatório aqui solar aqui, ó, né, reservatório fica em cada unidade individual, né? Então ele só aquece essa água e volta, ok? E aí vem, entra, vai, volta e aí essa bomba aqui fica circulando, tá? Então esse aquecedor de passagem vai fazer o que? Ele vai monitorar, vai pegar essa água aquecida aqui, vem para cá, se tiver na temperatura ok, né, setada ali, ele segue sem aquecimento. Se não estiver, ele vai fazer da continuação no aquecimento, vai aquecer de acordo com a necessidade. Tá? Então, com isso, tu consegues economizar bastante gás. Né? Então, esse é mais uma opção. Nesse caso, não temos medidor individual pelo fato, né, da água não ser consumida aqui. Mais uma opção sem medidor individual, com aquecedores de acumulação individuais. Então, vamos ver como é que funciona isso. Né? Nós temos lá ó, nossa placa solar lá em cima, nosso aquecedor, né? Coletor solar, que vai usar uma bomba e vai trocar calor aqui. Ó. Então, nós temos um trocador de calor aqui em cima. Lembrando que ele, né, a água só circula nele, vai e volta. E tem outro ciclo, olha só que bacana. Então, aqui tem 2 ciclos de água que não circula dentro da residência. Ó. Tem essa daqui e aqui ó, o apartamento. Né? A água vem de novo, vem, troca calor aqui novamente, ó, troca calor aqui novamente e vem para cá. Ó, e segue, sobe, ok? E aí, aqui sim é a água que vai ser consumida, ó, mas essa água que vai ser consumida, ela sai do reservatório quente, vem para cá, que seria o nosso aquecedor de acumulação, troca calor aqui e segue, né? Ou seja, vamos supor que não está sendo consumido água lá no chuveiro, né? Mas aqui está vindo água quente, ele aquece aqui, essa bomba liga e vai aquecer manter aquecido esse reservatório. Então, se ele conseguir manter a temperatura adequada, no momento do consumo, ele puxa direto a água, vai lá para o chuveiro e não entra o gás aqui. Ó. A partir do momento que a temperatura não está de acordo, né, ele entra o gás e sai água quente para o chuveiro, por exemplo. Ok? Então, nesse caso, não há necessidade de medidor individual, porque a água fria, né, é consumida aqui. Ó, não é só essa água aqui, mas ela vem direto da rede de água fria. Ok? Agora, aquecedores de acumulação conjugados individuais. Né? Então, nesse caso, também não necessita de medidor individual, olha só. Basicamente, né, quase que o sistema similar, só que não tem o trocador, ele só tem esse trocador aqui em cima, e a água quente vem e aquece, né, meio que a mistura do outro, ó, vem, aquece aqui, ó, ela aquece esse reservatório, esse reservatório aqui, o nosso boiler, ele aquece e manda de volta para lá. Tá? Então, ela é um circuito fechado aqui, ok? E aí nós vamos ter o nosso aquecedor de passagem aqui, ó. Tá? Novamente aqui, ó, ele puxa a água, joga lá para cima e vai fazer isso de acordo com a necessidade. Se o aquecedor solar não der conta de aquecer, ele mantém isso aquecido para que quando precisar de água quente, é só puxar a água e a água já vai para lá. Né? Só abrir o registro ou a torneira, a água quente vai para lá. Ok? Então essa é mais uma opção, né, de sistema predial. Mais uma, agora essa necessita, né, de medidor individual. Então vamos, olha só, nesse caso, olha, percebe que esse sistema é totalmente diferente dos demais, que não tem nenhum tipo de aquecimento então na unidade individual. Olha só, tá? Não tem nada disso. Mas por outro lado, nós precisamos de medidor individual aqui, ó, de água quente. Então, se for um apartamento, por exemplo, precisa ter, né? Cada apartamento tem que ter o seu medidor de água fria também. Então, todo o sistema fica então como se fosse uma casa de máquina, né? Claro que isso aqui tem que ficar externo, né? Então, está aqui o nosso coletor solar, que vai aquecer a água, vai trocar calor aqui, né? Com o nosso trocador de calor, que vai aquecer uma outra água, e essa água, então, aqui nós temos 2 reservatórios, porque nós temos um aquecedor de passagem aqui, ó, que vai aquecer esse reservatório, e o trocador de calor, através da placa, vai aquecer esse aqui, né? Logicamente, nós temos uma válvula aqui de controle de temperatura, que faz isso circular ou não aqui dentro, ok? Assim como essa também, tá? E aí ele puxa, né, a água quente, as bombas vão fazer isso circular, né? Mandando água quente lá para baixo e depois subindo novamente com uma água já mais fria, tá? E à medida que a pessoa abre um registro lá de chuveiro, por exemplo, a água vem e entra aqui, tá? Então esse é um sistema bem diferente dos demais. E esse é um sistema parecido com o anterior, olha só, observe aqui a diferença que nós temos um boiler só, um reservatório. Por outro lado, nós temos vários aquecedores, né, de passagem. Para quê? Para garantir que essa água aqui chegue na temperatura correta lá nas unidades. Né? Então,
Nós temos o coletor solar aqui trocando calor com o trocador de calor, que vai aquecer esse reservatório, mas à medida que esse reservatório, né, às vezes a água vai sendo consumida, a temperatura vai ficando mais fria, não dá conta, entra em ação nossos aquecedores que, né, vão receber água numa determinada temperatura e eles vão ter que aquecer de acordo com a demanda. Né? Imagine vários apartamentos precisando de água ao mesmo tempo, tem que ter uma determinada demanda, já que o volume de reserva aqui não deve ser tão grande. Ok? E ele vai ficar fazendo isso, né, girando aqui e aquecendo vai girando de acordo com a necessidade. Tá? Então, nesse caso, necessita de medidor individual. Bom, vamos lá então. Essas são as configurações, né, disponíveis ali que tinha naquele material que eu passei para vocês, que é o que eu conheço. Nós temos alguns cuidados, né, que nós, como engenheiros civis, precisamos ter na questão da execução, principalmente em predial, né, que há necessidade de uma infraestrutura um pouco maior. Como os cuidados de metais diferentes devem ser isolados de forma a impedir a eletrocorrosão, né? Então, nós temos metais diferentes, vai ser um cuidado com parafuso, né? Usar parafusos metais diferentes vai provocar corrosão ali, né? Suportes estruturais devem ser fixados de forma a resistir então às agressões ao meio ambiente, carga e vento, né? Principalmente vento, lembrando que nós estamos num prédio, né? Tem uma estrutura alta, então bate bastante vento, bastante cuidado quanto a isso. A estrutura não deve comprometer, então, o escoamento de água, a impermeabilização da cobertura e a resistência estrutural, né? Então, dependendo, tem que levar em consideração o peso, né? Momento que isso aqui vai causar, tudo isso, né? E bastante cuidado com a impermeabilização, e não só a impermeabilização, como a drenagem, né? O dreno tem que ter, né? Por exemplo, aqui, ó, a estrutura de viga foi criada aqui, né? Um apoio para poder colocar uma estrutura similar a essa daqui, ó. Mas tem que ter cuidado, né? Aqui eu não estou vendo por nenhuma comunicação de um lado para o outro com a água, então isso aqui, a água vai chover aqui, né? Será que tem algum dreno aqui? Como é que está a situação, né? Então, bastante cuidado com isso aqui, né? Provavelmente isso aqui deve ter sido feito em cima da impermeabilização, foi feito com material leve ou não, né? Foi considerado o peso desse volume de concreto aqui? Que material que é esse? Eu não sei dizer para vocês, né? Confesso, tá? Então, tudo isso tem que ser previsto, né? Não vão chegar e colocar isso depois em cima da laje para evitar problema. Então, olha aqui, ó, né? Agora aquela estrutura, aquela foto, olha só a estrutura executada, e aqui pode perceber ó, que tem uma espécie de um buraco aqui, né? Que vai comunicar provavelmente um lado com o outro, né? Eu não sei se ali tem um ralo, alguma coisa assim, né? Mas tem algum detalhe aí para a questão da chuva, ok? Olha só uma outra instalação. Então aqui eles, né, para evitar problema com furo aqui, porque isso aqui tudo é impermeabilizado, pessoal, então tem que tomar cuidado, não vão sair furando a laje aqui. Então eles optaram por colocar isso dali, não sei se isso ali está preso de alguma certa forma, pode ser com vento, não queira derrubar isso aí, enfim, tem que calcular, né, para ter certeza que estão fazendo e não fazer besteira, tá? E aqui eu trago da empresa da Hidrotec Piscinas, olha só, apesar de não ser piscinas, mas isso aqui é a instalação de um hotel imigrantes em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Só para vocês perceberem o volume, olha a quantidade de placas que nós temos instaladas aqui. Ali nós temos os reservatórios, são 2 aparentemente. Lá devem ser os aquecedores, pelo visto são aquecedores que ficam tudo lado externo, né, já que é de hotel, então não há necessidade de preocupação com medição de consumo individual de água. Tá? Então, o sistema mais interessante realmente é colocar tudo centralizado, né? Aqui já um edifício residencial, feito pela mesma empresa, residencial Quinta do Bosque, em Santa Rosa, Rio Grande do Sul também. Percebo que, claro, que é um apartamentozinho, um prédiozinho já é um padrãozinho maior, mas olha só aqui ó, a quantidade de placas solares que foram instaladas, e nesse caso aqui sobre a cobertura. Tá? Olhando mais próximo ali, ali no site deles eu não consegui identificar o ano, acredito que não seja muito novo, né? Estamos falando hoje aqui em 2021, acredito que isso deva ser antes até mesmo de 2018, 2016, talvez, enfim, porque atualmente é muito mais interessante trabalhar com, né, os tubos a vácuo, tá? Bom, pessoal, nós vimos hoje então sobre ligações de coletores solares em série paralelo, né? A associação das placas. Vimos o que é o trocador de calor, que é a água entra de um lado, né, uma água, um circuito, e tem o outro circuito do outro lado, de forma que as águas não se comunicam mais, elas se trocam, né, calor.
Vimos o sistema de controle, né, que precisa ter uma automação para que tudo isso funcione. Vimos o que é uma bomba de circulação, né, que vai fazer essa água circular de acordo com o sistema de automação, de acordo com as diferentes temperaturas, necessidades e demanda, e configurações de sistema de aquecimento solar, né, como fazer para instalações em prédios que há necessidade de controle de consumo de água quente também, tá? Bom, o que veremos na próxima aula é uma boa pergunta, né, pessoal? Não sei o que vamos ver ainda no próximo vídeo, beleza? Mas, se quiserem saber, é só se inscrever aí, dê um like aí, curte o canal aí. Um abraço a todos aí. Valeu!